Boa tarde, estamos aqui para a nossa conferência de encerramento, né, do nosso simpósio Educação e Sociedade Contemporânea, Desafios e Propostas, do CAP-UERJ. Temos a honra de receber nessa conferência de encerramento o professor queridíssimo Carlos Rodrigues Brandão. Eu entendo que o professor Carlos Rodrigues Brandão dispensa apresentações, né? É uma pessoa com uma trajetória linda e marcante no campo da educação popular, mas então eu vou fazer uma apresentação dele sem me alongar muito, né? Conforme nós tínhamos combinado. Professor Carlos Rodrigues Brandão, que estará conosco, né? Que já está aqui conosco, para a nossa conferência de encerramento, intitulada Humanizar-se pela Esperança do Presente, em nome da construção do futuro. É professor da Universidade Estadual de Campinas, antropólogo e educador popular, né? Assim, eu acho que eu já te apresento, né, professor, de uma forma bastante ampla, e eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você nesta tarde. A gente sabe que a sua agenda é uma agenda concorrida, então eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E a palavra está com você. Muito bem, então, Andréia da Paixão e mais todo mundo que esteja me ouvindo nessa tarde, é uma alegria muito grande, sobretudo, estar conversando com gente da minha terra, do Rio de Janeiro ou no Rio de Janeiro. Aliás, é curioso, com quem eu menos falo ao vivo ou virtualmente é com o povo do Rio de Janeiro. É muito mais fácil eu falar com gente da Argentina, hoje mesmo teve uma live, sábado tem outra, ou então de Minas Gerais, do que da minha terra, do Rio de Janeiro, onde eu vivi 25 anos até casar e morar no Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, e depois rolar pelo mundo e acabar aqui em Campinas. Como a Andréia da Paixão falou, eu sou profissionalmente um antropólogo, sou um professor de antropologia, desde, meu Deus do céu, 1972. E sou também um educador popular, trabalho com educação popular aí desde antes, desde 1963, quando no Rio de Janeiro ainda, e solteiro, estudante, eu ingressei no movimento de educação de base. Eu queria fazer uma fala para vocês, eu combinei, inclusive, com a professora Andréia da Paixão, que não teria, nesse encerramento, nesse fim de tarde, nada de muita teoria. Hoje de manhã já teve muito. Mas que seria uma fala mais de testemunho e mais de depoimentos de vida. E eu gostaria de terminar, inclusive, trazendo uma série de pequenos depoimentos sobre a esperança. A esperança. Eu queria, em primeiro lugar, lembrar vocês, principalmente as pessoas mais jovens, que quando acontece alguma coisa, como, por exemplo, essa pandemia, que alguns especialistas estão chamando de algo mais amplo ainda, uma sindemia, porque não está envolvendo apenas o aspecto médico, epidemiológico, mas consequências econômicas, sociais, uma ampliação das desigualdades sociais, do direito à inclusão, à felicidade, tudo isso. Muitas vezes as pessoas tendem ou a cair, não é, numa zona de depressão ou até a se desesperarem. E eu já vi muita gente, inclusive pessoas jovens, perguntando como vai ser o mundo depois disso. E eu digo, o mundo vai continuar sendo como foi. E eu gosto, às vezes, de fazer o seguinte, tomar minha mãe como exemplo, minha querida mãe Solange, que nos deixou em 2018 com 100 anos de idade.
ela completou em 2017 100 anos, no Rio de Janeiro, moradora da Gávea, né? Gaúcha, veio do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, onde conheceu meu pai, e poucos meses depois faleceu. Minha mãe nasceu em 1917. Minha mãe nasceu em plena Primeira Guerra Mundial. Tinha havido uma pandemia muito pior do que a de agora. A gripe espanhola matou milhões de pessoas. Quando eu nasci, em 1940, começou a Segunda Guerra Mundial, que matou cerca de 80 milhões de pessoas, uma guerra absurda, aliás, as duas guerras absurdas. E no meio disso, golpes militares, revoluções, convulsões pelo mundo inteiro. Em 1917, a Revolução Russa, a criação da primeira sociedade socialista. Em 59, a mesma coisa aqui em Cuba, com Fidel Castro. E os golpes militares, o golpe militar no Brasil. Atravessei a ditadura inteira, 22 anos. Paulo Freire viveu 13 anos no exílio. Meu querido amigo Marcos Arruda foi barbaramente torturado, 16 anos no exílio, mora ainda aí no Rio, continuando suas lutas, suas batalhas. Golpes militares aqui. Hoje eu ainda comentava com companheiras e companheiros da Argentina a barbaridade que foi o golpe militar na Argentina, 30 mil mortos, em grande parte jovens, estudantes, moças e rapazes. O Chile de Pinochet, o Paraguai, o Uruguai. Atravessamos isso, a Guerra do Cáucaso, as guerras do Oriente Médio, AIDS. Se fizéssemos uma linha do tempo, veríamos que essa pandemia de Covid-19 e esse pandemônio político que avassala países como os Estados Unidos antes da eleição e o Brasil até agora, espero que por pouco tempo, às vezes tendemos a pensar, sobretudo com jovens, que o fim do mundo está aí, que nunca se viveu alguma coisa tão triste, tão terrível. E, no entanto, uma linha do tempo demonstraria uma pendulagem assim, entre tempos de baixa, de desumanidade, de guerra, de arbitrariedade, de campo de concentração, de exílio, e tempos de esperança, de sublevação, de vencermos essa maldade, essa desigualdade, essa exclusão, ou seja, tudo isso que caracteriza, inclusive mais agora, a sociedade brasileira em que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo isso como uma espécie de canto de esperança. Eu estou dizendo isso para mostrar que realmente a história da humanidade, a história presente, a história talvez presente na vida de vocês, é um jogo de linhas convergentes e divergentes entre momentos de opressão, de enfermidade, de guerra, de pesar, e momentos de conquista, de luta, de vitórias. Eu via, um dia antes das eleições, um documentário muito interessante nas eleições, mostrando o seguinte: como as mulheres do Brasil demoraram a ter direitos iguais aos homens para votar. Apenas em 1965, quando eu já era casado, ou melhor, eu ia casar, eu casei em 66, agora em 65, para quem tem 80 anos como eu, 65 é ontem, as mulheres conseguiram os mesmos direitos de voto que os homens. Em 1932, quando a minha mãe já era uma quase adulta, as mulheres não podiam votar. Depois, apenas as que tinham profissão e as que não tinham, quando casadas, com autorização do marido. E o interessante são as lutas invisíveis e esquecidas. E nesse documentário eles mostravam, ao longo da nossa história, desde a independência até bem pertinho de agora, mulheres esquecidas às vezes, que lutaram, foram para as ruas, que pressionaram o poder e que foram passo a passo conquistando situações que não são ainda justas. Estamos muito longe de uma democracia plena, uma democracia ativa. Muito longe. Chegaremos lá. Não sei se eu vou ver e assistir, mas estamos longe. Então, a primeira mensagem que eu queria dizer para vocês, principalmente para quem
trabalha na área da educação, é uma mensagem de realismo, ou seja, este é o mundo em que nós vivemos. E é também uma mensagem de esperança. Se esse mundo foi, ao longo da sua trajetória, construído por pessoas como nós, seres humanos, homens e mulheres, se ele é, agora, por exemplo, no Brasil de hoje, o mundo excludente, injusto, o mundo ainda racista, ainda machista, ainda mais agora com essa política extremamente direitista do governo atual, esse mundo pode ser também mudado, transformado por pessoas como nós. A educação tem aí um papel muito grande. Eu ainda contava de manhã para o pessoal da Argentina que lá na Universidade do Recife tem uma estátua do Paulo Freire em tamanho quase natural. Não tão grande como ele era muito grande, muito alto, mas quase em tamanho natural. Eu tive, inclusive, na inauguração. E ali no pé da estátua tem 3 frases. É uma espécie de lema do Paulo Freire. A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Pessoas mudam o mundo. Eu acho que, principalmente nós que estamos vinculados à área da educação, não podemos deixar de ser pessoas carregadas de esperança. De esperança. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, eu gosto de contar histórias, coisas de antropólogo. Algum tempo atrás, eu estava justamente em Buenos Aires e eu tinha ido para um mini curso, mas me pediram para dar uma aula extra para um grupo de estudantes, inclusive interessante de educação física, de teatro. Tanto assim que o lugar era um lugar sem carteiras, com os tatames no chão, e ali nós ficamos. E eu tinha 3 horas, então eu dei um trabalho de grupo, pessoal, num determinado momento, para não ficar falando o tempo todo. E enquanto o grupo se organizava, eram umas 20 e poucas pessoas, eu olhei e tinha um quadro negro. Eu sou do tempo do quadro negro, e lá tinha o que me parecia um poema escrito. E aí eu achei curioso, me aproximei, e de fato era um poema escrito em espanhol, não é? Que eu quero até ver se eu acho aqui no outro computador. Era um poema, achei aqui, olha, eu vou ler para vocês, que aí eu traduzi para o português, não é? É um pouco difícil, porque algumas palavras são complicadas. Por exemplo, quadro negro, em espanhol é pissarra, e giz é tiça. Eu tive que traduzir e harmonizar. E aí eu descobri que, para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem celular, vocês acreditam? Eu não tenho celular e ainda preparo minhas falas, olha aqui, ó, à mão. Essa aqui foi da Argentina hoje, 5 folhas escritas à mão. Mas uma moça tinha, aliás, várias moças tinham. Imagino que vocês todas terão. E uma delas clicou a primeira frase e imediatamente apareceu o que era. Isso que eu pensei que era um poema, era um estribilho de uma cueca chilena. Cueca é a música típica do Chile. Até muito bonito o baile de cueca, é muito comum lá no Chile. E logo apareceu, inclusive ela colocou, e logo apareceu um grupo chileno cantando essa cueca, chama-se Cueca da Revolução Educativa ou Educacional. E o momento está aqui, Cueca Chilena de Ferreiro Carrasco e Eduardo Carrasco. E na minha tradução ficou assim, vejam vocês. Brindo, disse um professor, o quadro negro e o giz. Brindo o meu salário infeliz, sendo eu um educador. E os meus momentos de dor e os inevitáveis apuros
eu os esqueço com o mais puro sorriso de uma criança, pois eu vivo da esperança de estar semeando o futuro. Isso é muito bonito. Esse grupo canta essa cueca que é longa, e isso é o estribilho. Entre cada quadra, eles repetem esse brindo, dijo um professor, em espanhol. Por la pizarra e la tiza, por mi sueldo que dá risa, sendo eu um educador. E por aí vai. Somos semeadores da esperança. Eu sempre costumo dizer, eu que tive uma infelicidade como professor, eu nunca lecionei para crianças e jovens, acho que todo mundo deveria começar por aí. Eu já entrei direto na universidade. Então, meus jovens tinham 18 anos para cima, e agora que eu estou mexendo mais com pós-graduação, até hoje, tenho gente ainda sob minha orientação, eu lido já com doutorandas, doutorandos, já bem mais velhos. Mas, seja trabalhando com crianças, com jovens, eu sempre digo assim, inclusive de público, muitas vezes, em alguma cerimônia, infeliz é o professor que não quer ser superado. Se eu sou professor, a minha missão é trabalhar para criar pessoas melhores do que eu. Existe, inclusive, uma história de Paulo Freire, que eu já contei tantas vezes. Eu que trabalhei com ele não estava presente nesse momento. Quem me contou foi Macigadotti. Paulo vivo ainda, e bem vivo. Paulo vai fazer 100 anos, ano que vem 100 anos do nascimento de Paulo Freire. Então, um grupo de educadores, coordenados pelo Gadotti, resolveu criar o Instituto Paulo Freire. E foram procurar o Paulo. Paulo, queremos criar um instituto com o teu nome, Instituto Paulo Freire. O que você acha? Conta o Gadotti que o Paulo pensou um pouquinho e disse, olha, gente, se for para me repetir, não vale a pena, não. Mas se for para me superar, podem criar. E o Instituto foi criado. Existe lá em São Paulo. Paulo, inclusive, trabalhou anos a fio ainda, antes de partir. Até hoje, a salinha dele, a biblioteca, a mesinha branca dele. Instituto Paulo Freire. Como ser professor e não ser alguém carregado de esperança? E aí eu vou contar uma primeira história sobre esperança. Eu tinha dito a Andréia da Paixão que eu iria, com paixão, contar algumas histórias ligadas ao tema da esperança. E a primeira é uma história que a Adélia Prado me contou. Uma vez que ela esteve, inclusive, aqui em casa, ela viu um encontro não só de educação, ela veio como poeta, viu o Leonardo Boff também, organizado pelo Rubem Alves. Ele organizou uns 2 ou 3. E aí ela veio aqui para casa, ela estava no hotel, a gente jantou juntos, ela e o marido dela. E num determinado momento ela contou essa pequena história. É uma história simbólica, é uma coisa vivida por uma pessoa, não é uma lição de moral, mas vale como isso. Diz que ela estava muito deprimida, muito triste no dia, e resolveu ir ao cemitério, coisa que, aliás, muita gente faz, né? Visitar túmulos de parentes, de mortos. E ela foi. Ela é muito católica, foi, e junto a túmulo de pessoas da família, talvez os pais, ela começou a rezar. E, num momento, ela disse, Deus, eu só queria uma coisa, me dá um pequenino sinal de esperança, alguma coisa que me faça sair dessa tristeza e retomar a esperança. Quando ela ia se levantando, ela estava ajoelhada, apareceu perto dela, vinha andando uma senhora. E a senhora disse, olha, moça, eu não sou daqui, eu vim visitar um túmulo de umas pessoas conhecidas e estou meio perdida, não estou sabendo onde é que fica a saída aqui do cemitério. E a Adélia, muito gentil, ensinou a mulher, olha, vai por aqui e tal. E a mulher vai andando. Só que antes da mulher se afastar, a Adélia teve um momento de iluminação e disse, dona, escuta, como é que é o seu nome, hein? E a mulher se virou para ela e falou,
Meu nome é Esperança. Meu nome é Esperança. Então, eis aí nossa primeira pequena história. As outras são falas, né, de várias pessoas. Eu queria justamente, eu falei nele, eu queria tomar o exemplo desse amigo querido, Paulo Freire. Pouca gente conhece esse lado de Paulo Freire. Daqui a pouco eu vou estar citando uma passagem de Darcy Ribeiro, antropólogo e educador também. Mas primeiro eu queria lembrar isso que é pouco conhecido na vida de Paulo Freire. Paulo Freire, que alguns consideram o maior educador do século XX, doutor honoris causa por 50 universidades, com livros como Pedagogia do Oprimido, traduzidos em mais de 30 línguas. Foi um colecionador de fracassos, quando a gente pensa em coisas concretas. Paulo cria, com a primeira equipe dele no Recife, na então Universidade do Recife, hoje Federal de Pernambuco, não apenas um método Paulo Freire de alfabetização, mas um sistema Paulo Freire, que inclusive previa, num determinado estágio, uma universidade popular. E que ele nunca realizou, nunca saiu do papel. Mas o método, sim. A famosa experiência de Angicos, as 40 horas de Angicos, um resultado promissor. Então, pouco depois, o ministro da Educação, Paulo de Tarso, no tempo do Jango ainda, antes do golpe militar, propõe a Paulo Freire uma grande campanha nacional de alfabetização. Naquele tempo, meu Deus do céu, 1960, o Brasil tinha uma quantidade assustadora, uma porcentagem gigantesca de analfabetos. Ainda tem, ainda estamos muito além do ideal. Muito além. E propõe isso a Paulo Freire. E começa a se armar essa campanha. O modelo foi a campanha de alfabetização cubana, inclusive vieram cubanos dar ideias a respeito. Estava tudo preparado, ia mobilizar milhares de estudantes, acho que até eu ia entrar na história, eu era estudante então. Golpe militar em 64, esse convite é de 63. Golpe militar, Paulo Freire é preso, fica uns dias preso, depois se exila no Chile. E eu me lembro, inclusive, da Sandra Cavalcante na televisão, na TV Tupi, denunciando a experiência da campanha, dizendo que a campanha é tão comunista que até os projetores queriam projetar as fichas de cultura do método Paulo Freire, veio da Polônia. E veio da Polônia porque foi o mais barato, né? Eram projetores a querosene para o mundo rural, onde em grande parte seria feita essa experiência. Paulo vai para o Chile, passa 4 anos lá, trabalhando com cooperativas de camponeses. Inclusive, escreve Pedagogia do Oprimido lá, escreve Informação ou Comunicação, Extensão ou Comunicação lá no Chile. Quando a experiência dele está se enraizando, não propriamente o golpe de Pinochet, mas um pré-golpe no Chile, ele passa pela Bolívia e vai para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos e logo depois vai para Genebra, convidado para o setor de educação do Conselho Mundial de Igrejas, que é como se fosse o Vaticano dos protestantes, né? Fica sediado em Genebra. E começa a trabalhar com o quê? Quem conhece a história de Paulo Freire vai lembrar, com a África. Com a África. Ele mesmo me disse, olha, eu não queria ficar em Genebra, é um horror ficar naquele prédio recebendo pessoas de terno para conversar coisas vazias. Ia para a África sempre que podia. Ele e a equipe dele, Marcos Arruda, Claudio Secom, Miguel, Rosisca, Daci de Oliveira, e começam a trabalhar com as 10 colônias portuguesas na África, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique. Inclusive, começa a escrever livros dirigidos à África. Paulo sempre foi um homem muito enraizado. Está no Chile, escreve para chileno.
está na África, escreve para o africano. Cartas à Guiné-Bissau, carta aos educadores de São Tomé e Príncipe. Bom, Paulo faz um trabalho belíssimo na África, mas ainda em vida ele vive a tristeza de ver esses países recém-independentes mergulharem em terríveis guerras entre facções, entre tendências políticas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, milhares de mortos. Volta ao Brasil. Volta ao Brasil, imediatamente entra na Unicamp, aí a gente se conhece, se torna amigos. Né? E no governo da Erundina da Silva, ele é convidado como secretário de Educação. Então, ele reimplanta a experiência do MOVO, do Movimento de Alfabetização, que foi realmente uma experiência extremamente gratificante. Inclusive, vocês sabem que até hoje, apesar de todos os atropelos governamentais, existem vários MOVAs espalhados por todo esse país. Eu acho uma das coisas mais bonitas que nós temos no campo da educação. Por uma razão de saúde, de cansaço, Paulo trabalhando em 2 universidades ligadas a movimentos sociais, inclusive o MST, ele deixa a Secretaria de Educação, logo depois, na eleição seguinte, Erundina perde, ganha o Maluf. Ganha o Maluf. Sai a melhor pessoa, entra a pior pessoa. Vocês vejam que a história se repete. Eu tinha, inclusive, uma doutoranda que trabalhava na Secretaria de Educação e ela falou, Carlos, por ordem do governador Maluf, nós estamos sendo pagos agora na Secretaria de Educação para destruir e apagar tudo o que foi feito na gestão da Erundina e do Paulo Freire. Paulo vive na Unicamp, sobretudo na PUC, experiências aí muito fragmentadas. Ele já está mais velho, com problemas de saúde, sobretudo uma labirintite. Está profundamente vinculado a esses movimentos populares. Pouco antes de falecer, inclusive, estava num acampamento de MST. Mas ele não conseguiu deixar com outros educadores, outras educadoras, uma Maria Montessori, um Steiner, digamos, uma experiência dele de educação. Deixou ideias, deixou teorias, deixou propostas. Às vezes me pergunto o seguinte, o que Paulo Freire deixou? Eu digo, olha, a melhor maneira de compreender o que ele deixou é pensar no Einstein. Pô, mas o Einstein não tem nada que ver. Um astrofísico, um cosmólogo e um educador. Mas vejam, o Einstein, ele criou a teoria da relatividade. Criou a teoria da relatividade. Não mudou nada, não inventaram aviões, nem foguetes, nem televisão, nem internet, por causa da teoria da relatividade. Outros inventos foram muito mais práticos. Inclusive, esses homens que se meteram com Google, com Apple, ficaram milionários, e o Einstein terminou com uma vida tão simples e pobre como o Paulo Freire. Eu frequentava o apartamento dele, meu Deus do céu, de uma simplicidade, de uma quase pobreza. Einstein inventou a teoria da relatividade. Só que acontece uma coisa. Não se pode pensar mais o universo sem a teoria da relatividade. Da mesma maneira como Pedagogia do Oprimido, como a obra de Paulo Freire. A gente pode até, se quiser, passar batido. Mas se formos honestos, Paulo Freire, em grande medida, não só ele, mas tudo que se faz ao redor dele, é um divisor de águas. É um divisor de águas. Talvez mais reconhecido na Alemanha, na Finlândia, do que aqui no Brasil, principalmente com o atual governo, que, aliás, de educação, eu tenho a impressão que entende menos do que nada. Menos do que nada. Eis aí. Eis aí. Eis o exemplo de uma vida, de uma fecundidade, de uma capacidade de transformar mentes, de criar o novo, de sacudir o que se pensava, o que se fazia, de propor uma educação não só para transformar mentes de pessoas, mas para
transformar o mundo, para criar uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade criadora, né, de tudo aquilo que a gente gritava, e espero gritar ainda pelas ruas, vivencialmente, não virtualmente, nos fóruns sociais mundiais. Um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível. E, em grande medida, ele há de ser criado através da educação, como um trabalho de educadores. Eu trouxe esse exemplo de Paulo Freire, poderia trazer outros. É impressionante ver como grande parte das pessoas que se envolveram com a educação, que inclusive são hoje em dia estudados nos nossos livros de história da pedagogia no mundo, ou então aqui no Brasil, foram criadores de ideias que depois, por efeito de maus governos, más políticas ou mesmo ditaduras, não foram implementadas. Outro dia eu estava com o querido Zé Pacheco, já estive com ele umas 4 vezes lá da Escola da Ponte, que inclusive veio para o Brasil, está aqui tentando fazer aqui o que não pôde continuar fazendo em Portugal. Não existe mais lá a Escola da Ponte. Zé Pacheco. E quantas outras experiências. Outro dia eu lembrava um dos maiores educadores da humanidade. É incrível como ele é pouco conhecido. A única pessoa que eu conheço que fala mais nele do que eu é Moacir Gadotti. Ele se chama Janusz Korczak. Alguém já ouviu falar? Janusz Korczak. É um polonês, um judeu polonês. Korczak era médico, mas um médico profundamente apaixonado pelas crianças e preocupado, naquele tempo, a pobreza na Europa, sobretudo na Polônia, na terra dele, né? Korczak começa a se interessar pela questão da educação. Ele consegue um casarão em Varsóvia e cria uma casa da criança, que não era orfanato, era um lugar espetacular, fantástico, inovador em muitos sentidos. Isso poucos anos antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Uma casa de crianças coordenada pelas crianças. As crianças fizeram o estatuto, as crianças administravam a casa, inclusive quando alguma criança pisava em bola e fazia uma coisa errada, não era julgada por adultos, mas era julgada por um grupo de crianças, por um tribunal de crianças. Korczak começa a se envolver intensamente com a questão da educação, inclusive ele vai em busca de Pestalozzi, né, e dialoga com Pestalozzi. Segunda Guerra Mundial. Os alemães ocupam a Polônia e começam a fazer o que todo mundo conhece, nem que seja de leitura ou filme, não é? O que fizeram com os judeus. Quase todas as crianças da casa de Korczak eram judias. Amigos de Korczak, admiradores dele, cristãos, propõem a ele um plano de fuga. Ele seria levado para fora da Polônia, para a França, ainda não ocupada pelos judeus, e levado aos Estados Unidos. Ele se recusa. Os alemães chegam à casa dele e carregam Korczak e 200 crianças para o campo de concentração de Auschwitz. E ele morre lá, junto com as crianças dele. Quando a gente ouve falar em Freinet, Claparède, Maria Montessori, são pessoas de uma esteira de vida Paulo Freire, ou seja, pensadores, criadores de propostas maravilhosas de educação, inclusive na Rússia soviética, Makarenko e outros mais, e que depois viram, tanto em países socialistas como capitalistas, dominados por regimes, como foi, por exemplo, o período de Stalin na União Soviética, por uma política e por uma educação que, de repente, se descola do povo, da sociedade civil e se torna um poder de Estado em nome do Estado. Mas estamos aí. Eu costumo dizer o seguinte, né?
O Mário Quintana, querido Mário Quintana, poeta gaúcho, ele tem um poeminha dele em que ele diz: eles passarão, nós passarinho. Muito brincalhão, mas que bonito, né? Eles passarão e nós passarinho. Estamos aí. Eles passarão. Daqui a 5 anos, talvez 3, quem vai lembrar o nome dos ministros do atual governo? Os ministros da educação. Quem vai lembrar? Quem vai lembrar os pseudo-educadores que agora estão tentando traçar uma antipolítica para a educação brasileira? Eles vão se apagar. Quem lembra quem foram os ministros da educação, os educadores dos 22 anos da ditadura? Quem esquece Paulo Freire? Quem esquece Anísio Teixeira? Quem esquece Anísio da Silveira? Quem esquece Anita Dipoff? Quem esquece Janusz Korczak? Quem esquece esses verdadeiros educadores? Muito bem, eu tinha combinado com a Andréa da Paixão que eu ia, depois dessa cueca, procurem na internet, cliquem lá, Cueca da Revolução Pedagógico-Educacional no Chile, e vai aparecer um grupo, aliás, é um ótimo grupo chileno, cantando essa cueca. E eu queria terminar. Ainda tem tempo, né, Andréia? Tem sim, fica à vontade. Tem tempo sim. Mas 4 minutos. 4 minutos. Eu fiz um arrazoado aqui de mensagens de outras pessoas que não eu, e eu chamei Manter a Esperança. Manter a Esperança. E eu contei histórias, casos entre Adélia e Paulo Freire, Korczak, né, de pessoas que ficaram, que aí estão. E juntei aqui, né, várias passagens. E queria justamente começar por um antropólogo e educador, criador de universidades, um mineiro de Montes Claros, Darcy Ribeiro, implantador de universidades, inclusive no Brasil e fora do Brasil. Um indigenista, um antropólogo. E o querido Darcy Ribeiro, ele, pouco antes de ir embora, escreveu o seguinte: sou um homem de causas. Vivi sempre pregando, lutando como um cruzado, por causas que me comovem. São muitas, demasiadas. A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária, o socialismo em liberdade, a universidade necessária. Na verdade, somei mais fracassos que vitórias nas minhas lutas. Mas não importa. Seria horrível ter estado ao lado dos que se venderam nessas batalhas. Darcy Ribeiro. Paulo Freire escreveria, ou assinaria embaixo: Boaventura de Souza Santos, querido Boaventura, estive com ele numa mesa redonda lá na Colômbia, inesquecível, e também numa live, uma mulher quilombola de Pernambuco, ele e eu, imaginem vocês. E o Boaventura, que eu costumo dizer que é um português nascido no Brasil, ou melhor, um brasileiro nascido em Portugal. O Boaventura, ele tem um livrinho, eu não sei se ele tem em português, ele tem uma edição na Colômbia, chamado 13 Cartas às Esquerdas. E na 9ª carta, ele escreve no momento o seguinte: esperar sem esperança é a maior maldição que pode cair sobre um povo. E a esperança não se inventa, ela se constrói com inconformismo, com rebeldia competente e com alternativas reais frente à situação presente. Tem uma outra passagem aqui, muito breve, essa de uma frase, e de um negro, e de um africano, Nelson Mandela,
que passou quase metade da vida preso, lutando contra o apartheid. E uma vez, eu acho que ele não escreveu, não, acho que ele gritou isso aqui. Tudo é impossível até começar a acontecer. Jean-Paul Sartre, filósofo, militante francês, esteve, inclusive, aqui no Brasil. Pouco antes de falecer, pouco antes mesmo, meses antes, ele deu uma entrevista que, inclusive, foi publicada no estado de São Paulo em 18 de abril de 1980. No dia 14 de abril, tinha acabado de fazer 40 anos. 40 anos. E isso que disse, porque foi uma entrevista a esse homem pouco antes de partir. O mundo parece feio, mau e sem esperança. Esse seria o desespero de um velho que já morreu dentro de nós. Mas essa esperança teríamos que fundá-la. Mas eu resisto e sei que morrerei da esperança, dentro da esperança. É preciso tentar explicar por que é que o mundo de agora, que é horrível, não passa de um momento no longo desenvolvimento da história. E que a esperança foi sempre uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E como eu sinto ainda a esperança como a minha concepção do futuro. Jean-Paul Sartre. O mesmo que no livro dele, muito antes aí de falecer, escreveu uma coisa que para mim se tornou uma espécie de lema, eu já repeti isso trocentas vezes. E vale muito para o momento de agora. O essencial não é o que foi feito com os homens e as mulheres, mas o que eles fazem daquilo que fizeram deles. O essencial não é o que estão fazendo agora com você. O essencial é o que você faz do que estão fazendo de você. O que foi feito do ser humano são as estruturas, os conjuntos significantes estudados pelas ciências humanas. O que eles fazem é a sua própria história. A superação real dessas estruturas numa praxis totalizadora. Um latino-americano, Eduardo Galeano, com quem estive há muito tempo, já se foi também lá na Colômbia. Nossa autêntica identidade coletiva nasce do passado e se nutre dele. Pegadas sobre as quais caminham nossos pés, passos que representam nossas andanças de agora, mas não se cristaliza na nostalgia. Somos o que fazemos, sobretudo o que fazemos para mudar o que somos. Nossa identidade reside na ação e na luta. Por isso, a revelação do que somos implica na denúncia do que nos impede de ser o que podemos ser. Puxa vida, não sei se, inclusive, não sei se deu para relacionar com Sartre, não é? Nós não somos o que somos, nós somos o que podemos fazer, o que podemos nos transformar, não vir a ser. O Paulo Freire, não é, tinha uma concepção filosófica base da sua pedagogia, inclusive muito estudada por quem lida com esses temas mais filosóficos, de que o que caracteriza o ser humano é a sua imperfeitabilidade. Nós somos seres que surgimos imperfeitos, inacabados.
mas nós somos seres sempre aperfeiçoáveis, sempre passíveis de nos autoaperfeiçoarmos entre nós com os nossos outros. Daí aquela ideia paulo-freireana também, né, de que ninguém educa ninguém, mas também ninguém se educa sozinho. Nós mutuamente nos ensinamos e aprendemos mediatizados pelo mundo em que vivemos. Muito bem, gente, 45 minutos. A Andréia da Paixão disse que eu ia ter mais ou menos uns 20 para falar, mas hoje de manhã foi a mesma coisa lá com as argentinas, os argentinos. Eu vi aqui no chat que parece que está caindo uma tempestade no Rio de Janeiro. Não é? Eu tenho enorme saudade das tempestades cariocas. Aqui tá agora uma sessão nostalgia. Eu nasci em Copacabana, ali no posto 2,5, ali ao lado do Copacabana Palace. Aquilo, até hoje, eu chamo de a minha praia, né, onde o Papa fala, onde o Rolling Stones cantam, tudo aquilo ali é a minha praia, onde nos anos 40, 50, eu menino ainda, tomava jacaré. Vocês veem esses surfistas aí, cheios de onda, né? Corajosos éramos nós. Naquele tempo era uma tabuinha de jacaré desse tamanho, chamada tábua de jacaré, levinha. A gente ia para as ondas com ela e descia deitado ali em cima dela. Me encaixotava, era uma coisa medonha, né? Isso menino, 8, 9, 10 anos. Com 10 anos eu mudei para Gávea, aí minha praia passou a ser o Arpoador. E eu morava ali onde tem os dois irmãos, né, do lado da Gávea. Eles chamam dois irmãos do Leblon, mas na verdade é da Gávea, do lado da Gávea. A minha casa, inclusive, tinha uma trilha, né, por onde passava o pessoal que vinha da Rocinha, que era logo acima da minha rua, para pegar o bonde. Felizes os tempos em que não havia celular, nem internet, e a gente ia para a escola de bonde. E, em vez de ter namorada de internet, a gente tinha namoradas de bonde. Que coisa, mas que beleza. Eu já estou entrando em sessão nostalgia. Mas estou falando isso porque eu me lembro dos temporais, né, ali na Mata da Gávea, na Floresta da Gávea. Mas que saudade, gente, saudade. Bom, acho que acabou, não é? Então, um abraço muito grande e mantenhamos a esperança. Eu tenho um livro de poesia que, aliás, é uma alegria muito grande. Ele foi publicado por uma editora de catadores de papel, lá de Brasília. É todo artesanal. E esse livro ele se chama De Mãos Abertas, de Punho Erguido. E é um pouco do meu lema. Muito obrigado e até uma próxima, gente. Muito obrigada, muito agradecida de coração, mais uma vez, né? E que possamos conversar mais, assim como você conversa com o povo da Argentina. Vamos conversar mais aqui no Cap UERJ, aqui no Rio de Janeiro, sua cidade, né? Isso, vai ser uma alegria. Contem comigo. Muito agradecida. Beleza, Andréia, beleza todo mundo. Um beijo grande. Tchau, gente. Até outra. Muito agradecida.